palestras 11, aí depois o pessoal foi fazer gincana, eu saí lá às 26 e o pessoal ainda estava fazendo gincana lá. O negócio vai acabar meia-noite. Mas já não, quando acabou a banda, metade, mais da metade foi embora, o pessoal sempre estava na gincana. A banda rolou o quê? Não, a banda foi com uns rock de pés, com umas músicas tipo assim, Elis Stone, Caçaô, da família. Todo mundo gostou. Eu achei que a pessoa estava descentei. Eu achei que o pessoal ia embora quando chegar essa feira, porque só ficou todo mundo dançando lá. Aí hoje vai ser a trilha, né? Vai ter a palestra e a trilha. Vamos lá. Cadê seu chapéuzinho? Cadê seu chapéuzinho? Tem branco e essa aqui. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de julho de 2010, domingo. O verbete é o 1611, 5 páginas, 50 elogios e 9 máximas. O tema é neoconteúdo. A especialidade é a megaconteudologia. Definição. O neoconteúdo é a teática da realidade híbrida, evolutiva e renovadora no momento evolutivo, constituída de duas partes distintas, mas interativas, interarticuladas ou sinérgicas. 2 pontos. O fator, que é uma variável, a vertente, mais relevante, quer dizer, importante, significativo, e a novidade, o ineditismo, a originalidade, intrínseca ao próprio fator. O neoconteúdo como sendo a essência da evolução consciencial. O fato de todo esforço evolutivo fundamentar-se essencialmente em neoconteúdos. A interpretação do neoconteúdo específico a cada parafenômeno. A transcrição linguística do neoconteúdo captado extrafisicamente. O neoconteúdo puro no conscienciês. Agora, na argumentologia, a divisão na argumentologia, nós temos aqui o texto sobre contextologia, onde nós falamos. O conteúdo é o fator mais relevante e o relevo mais importante no contexto é a novidade do fator, em múltiplas realidades. Ao modo, por exemplo, dessas 10, aqui disposta na ordem alfabética, com exposição pontual e explícita da característica do aspecto novo, qualitativo, em cada viés focalizado. Então, tem 10 por aí, dentro da contextologia. Logo em seguida tem a tabelologia, onde nós temos a tabela com 20 categorias de confrontos de neoconteúdos múltiplos mais comuns. E depois nós temos na remissiologia 15 itens, onde nós destacamos consistência paraperceptiva, conteúdo da consciência, conteudologia, moldura e linearidade da autopensionização. Todos esses já foram debatidos aqui no tertuliário. Agora, frase enfática. As pesquisas dos neoconteúdos compõem
a estrutura de todos os interesses evolutivos da consciência lúcida ao assumir o dever cosmoético da interassistencialidade exemplificada. Qual a extensão das autorreflexões dedicadas por você aos neoconteúdos? Você tem expandido os próprios neoconteúdos? Agora, pergunta. Percebo que existem situações que disparam o medo, por exemplo, a ansiedade, não consigo o controle. O medo é realmente tudo aquilo que o senhor descreveu. Como superá-lo? Fazer o uso do medicamento? É aí que eu queria que você fizesse uma manifestação, que você é um especialista em medo. É o cara mais corajoso que nós temos aqui. Se eu tivesse a dizer que é paradoxo ou contradição, né? Bom, a dica é o seguinte: hoje a pessoa tem que pedir ajuda de profissional. A cognitivo-comportamental é uma linha que atua bem nessa questão da fobias e medos, né? E se for aqui em Foz do Iguaçu, consciência terapia também pode ajudar muito nisso. Eu dou uma dica de um livro que vale a pena você ver. O título dele é Vencendo o Pânico. É do Bernard Ranger, a editora Cognitiva. Ele dá uma boa panorâmica. É a especialidade da minha mulher. Isso, a professora Graça Razeira trabalha com isso. Se você quiser, passa ela trabalha com ele. Trabalha junto, né? Passa o e-mail aí que a gente dá umas dicas aí, passa para ela também. Vale a pena. Qualquer coisa, dá um pulo aqui, visita a OIC também. Então. Se puder, seria o ideal, né? Agora aqui outro. Desde os 12 anos de idade, apresentei fenômeno parapsíquico junto à catalepsia. Após algum tempo, comecei a ter projeções lúcidas, desde a saída até o retorno ao soma, sempre com amparador. Depois de alguns anos, essas projeções com lucidez entraram em recesso. Hoje tenho 45 anos, mas há certo tempo, não sei precisar a data, comecei a apresentar catalepsia possessiva, percebendo o assediador mais intensamente depois que iniciei com minha dupla a atividade do arco voltaico, me atacando muitas vezes, querendo tomar meu corpo e me tirar de vez do ar. Minha dupla, vendo que estava numa luta incrível para retornar ao soma, acabava tocando o meu corpo, forçando o meu retorno. Esse assediador deixava uma energia muito forte no ambiente. Eu não fazia tenebres, e ainda hoje já tenho mais de um ano de atividade. Percebi que isso diminuiu muito, mas ainda de vez em quando acontece. O que devo fazer para acabar com isso? Você tem a semi-possessão. Você tem que dar um jeito de acabar com isso o mais depressa possível, através do estado vibracional, e saber que você é o dono do seu corpo. Outra coisa, se você entrar novamente nesse transe com o assediador, a sua esposa deve chamar o seu nome, o nome que ela te chama. Por exemplo, se ela chamar você de bem, de amor, benzinho, ela chama por aquele nome da intimidade de vocês. Com isso, você dá mais força para você tomar o corpo, anda mais rápido. Agora, isso se acontecer de novo, qualquer coisa nesse sentido. Agora, o processo aí é o seguinte: você é coisa do passado, braba. É preciso de você acertar o ambiente da sua casa para que os amparadores cheguem e levem essa consciência. E encaminhem, que o problema é esse, é encaminhamento. Você já vê, está faltando. Agora, outra coisa, você não devia ter amparador quando era jovem. Isso aí era guia cedo. Porque senão você não teria isso depois dos 45 anos. A pessoa cresce, ela não regride. Nesse caso aí você vai ter assediador, depois de ter amparador, desse jeito, isso aí não existe isso. Assim durante tanto tempo. Na prática, isso não é bem assim não. Isso aí não corresponde aos fatos e parafatos. Agora, então, o problema todo é estado vibracional. Domine isso bem. E acaba com essa história. Quem é o dono do corpo é você. Como tornar mais realista a transcrição linguística do neoconteúdo captado extrafisicamente? Haja vista que nem sempre há correlação entre o que foi aprendido extrafisicamente e as vivências guardadas na memória cerebral. A primeira coisa é acabar com o fanatismo das loucuras da superstição, principalmente religiosa ou sectárias, das seitas. Isso é que tem que acabar. A hora que você for ver um parafenômeno, do jeito que você enxerga a sua mão, com todo o realismo, você vê as linhas da sua mão, a mancha da sua mão, você vê a cicatriz dos seus dedos,
você vê o tipo de unha que você tem, qual que é a unha que corta, qual que quebra, a outra que não. Esse realismo é que você tem que ver na questão de tudo que é parafenomenológico. É necessário ver isso com a mesma nitidez. A coisa física e extrafísica do mesmo jeito. A hora que a pessoa tem isso, ela vai acertar mais para dizer a realidade, como é que é dessa situação. E aí ela vai ver esses detalhes que eu uso. Igual, por exemplo, fazer esses 3 verbetes em vez de um só. Por que é que eu estou fazendo 3? É o detalhe, é passar o pente fino, pinchar com o pente fino, para não sobrar nada. Muito embora tenha relação nos 3 verbetes. Por exemplo, sobre antagonismo, quantos verbetes eu já não fiz? Né? A porção dele. Tudo é para chamar atenção para isso. Outra pergunta. De que é feita a bioenergia e qual modo ela se origina? A bioenergia é a força do cosmos. Do jeito que eles falam em Deus, a gente fala primpensene, energia imanente, tudo isso é mais ou menos a mesma coisa. É a força do cosmos. Agora, a energia em si, ela não tem inteligência. Quem tem inteligência é você, é a sua consciência. Então você tem que desenvolver o manejo com a energia, o manuseio da energia imanente, para ela ser consciencial pura. Outra pergunta. Isidoro Duarte Santos, oficial da Marinha, já dessomado, foi presidente da Federação Espírita Portuguesa e fundador do periódico Espírita Estudos Psíquicos, com sede na Rua do Salito, em Lisboa. Posso te dizer que o número era 17. Dirigiu esse periódico durante o tempo da ditadura de Antônio Salazar, apesar de toda a repressão, perseguição e risco de prisão existente na época. Em junho de 65, no mesmo periódico, Isidoro Duarte Santos publicou um artigo denominado Um Caso de Desdobramento. Isidoro parecia ser um projetor lúcido e um ectoplasta. Isidoro e o professor eram amigos? Poderia desenvolver mais sobre essa personalidade? O caso todo é o seguinte: o comandante Isidoro, como a gente chamava, ele era fora de série, uma personalidade fora de série, um português inteligentíssimo fora de série. Ele fez um verdadeiro congressamento entre o Brasil e Portugal. Tem até livro dele sobre o assunto. Seria bom você ler os livros. Qualquer coisa, tem os livros deles e tem a coleção dos estudos psíquicos da revista aí na biblioteca nossa. Tem tudo isso. Agora, o que se passa? Em 1965, foi mais ou menos um pouco depois disso aqui, nós estivemos com ele na Rua do Salitre, lá 17, lá em Lisboa, na época da ditadura do Salazar. Agora, com isso, ele tirou fotografia nossa, saiu no Estudo Psíquico, tem dados nossos. Outra coisa, eu já publicava antes disso, até artigo meu saiu no Estudo Psíquico. Se a pessoa for procurar lá, é bem capaz que vai achar coisa minha, escrita, lá no Estudo Psíquico. Ele tinha alguma sensibilidade para a psíquica, mas não tinha desenvolvido muita coisa, não. Mas era uma pessoa muito sensível, inteligente, viva, vivenciada, de muita convivência, e era uma pessoa dedicada ao estudo do processo de fenomenologia. Por isso que ele fez essa revista. A revista era muito séria. Ele participou muito disso desde o início. Agora, vale a pena ver os livros dele e examinar os fenômenos da revista. Outra coisa, você está falando aí sobre um caso de desdobramento, é um artigo que saiu lá, mas veja, não é isso. Tem dezenas de artigos sobre o assunto lá, na revista. Ela era de estudo psíquico, tinha tudo isso e tinha os estudos parapsíquicos junto. Vale a pena ver o resto. Agora, para isso, é bom você chegar lá na biblioteca e consultar a coleção da revista. Uma outra coisa, hoje vai ser exibida a última hora, a fase do momento mais produzido e narrado por Leonardo e faz do momento mais negro da humanidade, dá um olhar especial, um documentário assustador, surpreendentemente comovente. Isso é um documentário, deixa o espectador querendo mais. Por incrível que pareça, tem gente que acha que ele é muito divertido. Agora, compreenda-o e mude o mundo, é o que eles estão falando aqui. A última hora da humanidade está aqui, momento derradeiro para que possamos mudar o curso da história e parar nossa corrida rumo ao colapso ecológico global.
De modo que isso é um estudo da ecologia em alto nível. Vale a pena ver. Que hora que é? 8h30 da noite? 8h30 da noite no discernimento? É, na sala do discernimento lá. Como é que chama o seu cinema? É Beija-Flor? Ah, é o cinema da Torre Norte. Você é o gerente da casa de espetáculo. Isso é muito importante. Qualquer coisa é o Marcos. Tá. Então, hoje o filme é para encerrar o festival. Tá? Tem 3 atividades, né? À tarde e o filme é a terceira, para encerrar. Tem 8h30. zoonoses, etc. É bom ir para lá às 8 horas, para arranjar espaço, porque o cinema não tem muita poltrona. É isso? Vale a pena ver isso aí. Agora, eu queria falar para vocês que ontem eu passei 4 horas lá no festival de inverno nosso, para ver o negócio da trilha. Eu quero dizer para vocês que de manhã eu saí e andei na trilha, a parte mais essencial dela, que é aqui, ó, do Rio até chegar na porta lá do discernimento. Dei lá minhas opiniões, vi pé de limão carregado, pé de laranja carregado, bananeira com cacho de banana desse tamanho, sabe? E tudo na beira da trilha. A trilha já pode andar, não suja os pés da pessoa, nem nada. Daqui até lá em cima você vai pela beira do rio, vai subindo, aquilo lá por dentro é uma beleza. Agora, tem muito lugar que é tudo de sombra, não aparece nem sol, já tem já o dossel daquelas árvores enormes. Tem árvores aí que são centenárias, você sabe. Então isso aí ajuda. Agora, o que eu estava falando com eles é o seguinte: o próximo ano, fazer esse festival de inverno durante 2 dias, em vez de ser um só. Para que as revelações igual a do Antônio apareçam. Nós temos um novo popstar, que é o Antônio Pitaguari, que foi a revelação do ano. Agora, então, todo ano vão aparecer aqueles que são assim, para a gente ver o que vai fazer com esse povo. Agora, Malu, você estava ocupada, você não apareceu. No próximo ano você não marca complementar nenhum. E você vai aparecer para dar o ar da sua voz. Ou seja, o timbre da sua voz. Isso vai ser muito importante. É só para ela, né? Ela esteve lá com a minha irmã, agora... Você também está convidado, né, Você vai cantar também. Quem sou eu? Eu sou um cara que estou com 78 anos, não dá mais. Não dá. Eu estou sem timbre, não dá mais, eu já não tenho mais. Aqui, ó, não dá para falar, meu amor, não é a mesma coisa. Não dá mais aquela força. Já não sou mais aquilo. Já não se faz mais válido como antigamente. Não dá. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu achei muito estranho, mas hoje era 7h38, o meu amigo da meteorologia fez 2 avisos lá. Está com jeito que vai chover? Não está com jeito nenhum, né? O meu sapo, eu confio mais nesse sapo do que na meteorologia nacional e internacional dos Estados Unidos. Agora veja, era 7h38, ele coachou 2 vezes. Eu não sei por quê. Entende? Não tem nada marcando que vai chover, né? Tá? É que esse sapo é danado, sabe? Já houve uma época que eu fiz isso, quando chegou, daí a pouco mudou tudo o tempo. De uma hora para outra, a gente nunca sabe. Agora, ó, se o Everton chegar aqui, eu quero falar com ele hoje. Tá? Professor, eu vou aproveitar para convidar a todos, que hoje ainda continua o festival, mas é uma outra parte, né? Nós vamos fazer uma palestra da zoonose, que é importante para a gente começar a interagir melhor aqui, saber o que fazer, né? Quando acham uns animais aí, como cuidar deles. E depois, às 3 horas e às 4 horas, nós vamos sair para fazer a caminhada na trilha. Então, pois vale a pena ver isso, muito sério. Agora, ontem tinha até os filhotes lá, alguns até foram levados e tal. E eram filhotes gratuitos, é isso? Eles estavam dando os filhotes.
Isso não é para qualquer Isso. lugar. E a gente gostaria de agradecer também, porque muita gente levou roupa lá para a ABC, né, o que foi pedido aqui, porque eles iam levar para o albergue noturno, então nós conseguimos levantar bastante material. Uma outra E coisa, também as ainda doações. tem chapéu para tu mandar? Tem ainda para Então, esse vender. chapéu na hora lá de andar, aquele povo que tiver sem chapéu, compra. Compra, pode comprar. Passa primeiro por dentro da loja. Para levar um Fazer uma negócio. lojinha, né? Então tá. Eu tirei fotografia só com o povo que está com chapéu. Para fazer o processo de máquina, senão não dava, né? Negócio mais sério. De chamar atenção. Agora, gente, estuda o neoconteúdo da CCCI, sabe? É o neoconteúdo, são as revelações nossas. O neoconteúdo é necessariamente uma verpom? Como é que é? O neoconteúdo é necessariamente uma verpom? Um atributo? Uma verpom. Não, aí depende, né? Depende, porque às vezes não é. Vamos supor que eu seja muito ignorante. Li alguma coisa, eu não estou sabendo daquilo. Para mim é uma coisa nova, mas não é um neoconteúdo. É um conteúdo que todo mundo já sabe, que existe, etc. Mas para mim era desconhecido. Então, ele não é um neoverpom, ele não é uma verdade relativa de ponta. Já é uma verdade sediça, antiga, que todo mundo já sabe. Você está entendendo? Mas é que eu desconheci, porque eu sou ignorante. Você entendeu a diferença? Então não é bem, né? Neoconteúdo a gente tem que estudar mais aqui, ó. Olha bem aí o contextologia e a tabela dos confrontos de neoconteúdo. Isso aí vai te dar uma ideia mais clara. Valdo, mas também pode pegar uma ideia que na sua época não foi compreendida, fazer um remake e trazer uma ideia nova. Não, aí já o neoconteúdo porque foi, vamos dizer, recozinhado, atualizado. recozido. Mas eu queria que você cozinhado. comentasse aqui uma outra coisa, que está na frase enfática, é a essência da frase enfática. Porque muita gente pensa que a mental somática não tem muita relação com a assistência. Ainda tem um vínculo muito sério com a TACOM. Não, é o povo da arte, né? Entendeu? Pensa que não tem. É Eu os queria que você artistas. comentasse a interassistencialidade com esse O que eu estava falando aqui, ó, para as duas, aí nós estávamos conversando aí antes de começar a tertúlia, é o seguinte. A coisa mais importante, por exemplo, no universo, no cosmos, na vida da consciência, não é o amor. Nada disso. É isso que o povo erra. Mas se você falar uma coisa dessa, é capaz deles me levar para o pelourinho. Ou pela forca, né? Alguma coisa nesse sentido, cadeira elétrica. O problema todo é o conteúdo. O conteúdo de quê? Conteúdo da cognição. Então, por exemplo, o que adianta você falar em amor se a pessoa não sabe o que é isso? Que amor que você está falando? O que é isso que você está dizendo com isso? Que amor é esse? Agora não, se você está falando sobre a cognição, já é o conhecimento daquilo que você está falando. Então, o mais importante no cosmos é a cognição. A cognição, o conteúdo da cogniciologia, aquilo que você entende. Isso é que é importante. Agora aí você vai chegar num ponto que a mega fraternidade realmente é uma cognição preeminente, óbvia, importante. Aí é que entra o negócio, isso que o povão chama o amor. A felicidade, por exemplo, a felicidade do povo. O que é essa felicidade? Nada mais é do que o equilíbrio, aquela harmonia íntima. Mas você tem que entender que harmonia é essa. Tem cara que está feliz da vida porque está cheio de dinheiro. O outro está feliz da vida porque está com 5 mulheres, um harém. E assim vai. Isso aí é relativo. Se de ver é a conteudologia do contexto básico mais inteligente que está dentro da inteligência evolutiva. Então, conclusão. Tudo nosso é mental soma. Psicossoma, besteira. A gente deixa isso. Por isso que a pessoa, o serenão deixa o psicossoma e fica só de mental soma. O mental soma é a sede do cérebro, é o paracérebro. Então veja, é o paracérebro é que nós somos o paracérebro. O paracérebro o que tem? Ele tem cognição. Da cognição é que sai todo sentimento,
sai toda virtude, trafar, megatrafar, trafor, megatrafor, instinto, tendência, tudo sai disso. Aí é que nós temos que pensar. Então o problema é nosso. Por isso que eu falei, olha, eu não fico aqui, os caras me perguntam, mas Valdo, você vai deixar o movimento espírita? Isso foi em 1966, 65 para 66. Por até alguns que ficaram sabendo, né? A boca pequena assim, que eu ia sair. Então chegaram lá para, mas você vai deixar o movimento espírita? Como é que é isso? Eu falei assim, vou deixar porque eu não aguento mais isso. É muita bobagem que tem aqui. Ninguém quer fazer pesquisa, ninguém quer estudar nada. Eu sou uma pessoa do estudo. Eu estou estudando desde que eu nasci, não tem jeito. Então, várias vidas minhas foram assim. Eu sou um cara que sou vidrado em estudo. Então, vê se vocês me entendem. Aqui ninguém quer estudar, eu vou embora por causa disso. Agora, veja, isso que eu chamo da cognição. Agora, o conteúdo dessa cognição é o que interessa. Agora, isso pode ser físico, pode ser extrafísico, pode ser de base ou uma predominância emocional, uma predominância racional, mas a base de tudo é racional, a base de tudo é lógica, a base de tudo é factual ou parafactual. Tudo é fato. Paulo, você acha então que a nossa insuficiência na prática da interassistencialidade é falta de cognição disso? É. A ignorância, o que é? Falta de cognição. Ignorância é falta de cognição. Então a TACOM, como ela é veiculada pela emoção... Por isso que eu falei, não adianta, não é isso o pior nesses espíritas. Lá eu falei com eles, não adianta nada eu ficar aqui, vocês não vão sair nunca do perispírito. Perispírito não adianta nada, isso é coisa de bicho. Allan Kardec está tudo errado, ele não viu nada, só teve 14 anos para estudar isso, estava doente, morreu logo. Outra coisa, foi pego tudo de surpresa. Ele era um professor de matemática, lecionava em curso, ele era mestre-escola, de curso secundário, em Paris. Não deu tempo. Agora, vocês vão ficar presos ao mestre-escola do século XIX? Até quando? Veja bem, naquela ocasião, isso faz 44 anos. Hoje nós já estamos no século XXI, o povo está do mesmo jeito, tudo lá, estagnado. Fossilizaram tudo. Agora, Oswaldo, nessa mesma reflexão, se a gente não estudar o que a gente ainda não vivenciou para facilitar o extrapolacionismo, a gente vai levar muito mais tempo, né? Vai. Tem que estudar o que não sabe. Vai. Não, e outra coisa. O pior da história não é isso, Amado. Quem sair do jeito que você está falando, a pessoa vai porque ela quer. Agora, o pior não é isso. O pior é que ela começa a se enredar, se enrolar, a tropeçar nos próprios pés. E o que acontece? Ela começa a ter acidente de percurso, vai dar macro-PK destrutiva, vai entrar em interprisão, vai ter um monte de vicissitude sem necessidade nenhuma. Por quê? Faltou cognição, não houve prioridade. Aí vem o sofrimento, de novo vem a religião em cima da pessoa, o dogma em cima dela. Então fica aquele ciclo vicioso. Esse monte de sensitivo... Agora, o ciclo virtuoso, a pessoa só sai desse ciclo negativo a hora que ela começar no processo de lucidez, de racionalidade, de lógica, de priorização evolutiva através da inteligência evolutiva. Por isso que o curso intermissivo foi a saída extrafísica para o processo melhor que eles arranjaram. E isso vira, então, um círculo vicioso no sentido que o efeito físico, o fenômeno de efeito físico é o que mais impacta e as pessoas mais valorizam. Mas veja, o espiritismo foi baseado nisso. Não dá certo. Você sabe que eu falava isso logo depois que eu tinha mais ou menos 10 anos, eu fui conversar com o professor Alipe, que foi o professor que me deu aula de moral cristã, o catecismo espírita. E eu falei com ele assim, esse negócio não está muito certo. Este falar fora da caridade não há salvação. Eu disse, meu filho, não fala isso, porque a base do espiritismo é isso aí. Você falar, você está indo contra tudo que a gente estudou. Aí veja, mas isso não é normal. Eu sabia que eu entregava as notas de 500 mil reais para o povo que era pobre lá do bairro do Tamboril. Você está entendendo? Que o meu pai mandava. E aquilo era uma assistência, era o tipo de caridade, não é salvação. Eu falei assim, mas isso não é o importante. O importante é o que o meu pai pensa. Porque é da cabeça dele que sai isso.
Ninguém ensinou para ele. No curso primário que eu estudei, isso eu falei com o professor Adilson, ninguém me ensinou isso. No seu curso de moral cristã, ninguém me ensinou isso. Agora, é a cabeça do meu pai. Eu quero escutar o meu pai. Onde é que ele tirou isso? Não foi do curso primário que eu estudei, não foi do curso dominical que nós tínhamos aqui no Centro Espírita. Aí o professor ali falou assim, meu filho, você pergunta muito. Conversa com seu pai, vamos ver o que ele acha. Lá fui eu falar com meu pai os negócios. Aí eu falei assim, esse negócio de caridade é besteira. O que nós estamos fazendo é o seguinte, você tem que fazer assistência. Acabou. Aí ele começou a me explicar o que era assistência, como é que é. Onde é que ele tirou isso da cabeça dele? E ele ainda falou assim, assistência, antes de mais nada, é alívio. Eu falei assim, alívio como? Não, você está dando alívio para os outros. Não, não é isso. Você está tendo alívio. Você é meu pai para mim. Você que está se aliviando. Você está ajudando os outros. Isso é um alívio para você. O outro é um alívio secundário. Agora vocês olham a imaginação, o tamanho que havia isso, e os conflitos que havia de cognição dentro de mim, devido ao processo. Vocês estão entendendo? Agora, foi aí que eu comecei já a, vamos dizer, fazer minhas restrições ao movimento espírita, que havia muitas. Aí eu comecei a examinar Kardec, vi as bobagens, vi os negócios da Gênese, os processos do livro dos médiuns, a besteira, por exemplo, do livro da prece. Mas eu vi, o povo precisa disso. Mas é uma besteirada. Agora, depois eu comecei a ter mais experiência e ver aquilo, eu vi a parte prática da teoria que eu já tinha chegado à conclusão. Né? Então pensa como o processo da cognição é importante. Professor. Conscienciologia é o estudo da autocogniciologia. Mas é bobagem. Então, por exemplo, aquela pessoa que chega e fala que eu falo demais em mim. Como é que eu vou ensinar conscienciologia sem falar na minha consciência? Eu tiro meu corpo fora? Não falo nada. Só falo as benesses e as coisas ruins de vocês. A maioria, quando é coisa ruim, eu só vou falar coisa ruim de vocês. Não falo nada das minhas. Quer dizer, os caras querem que eu faça um negócio errado. Não é o que eu estou fazendo que está errado, é o que eles querem que eu faça. Estou estudando a conscienciologia, por exemplo, se eu tivesse estudando, por exemplo, mineral, tudo bem. Mesmo assim ainda tem uma conotação para a gente, mas não é a mesma coisa. Eu estou estudando é conscienciologia. Sou eu, você, etc. Como é que eu vou estudar conscienciologia sem falar na minha pessoa? Isso é conceito da ciência convencional. Você tem que falar tudo sem esquecer que você existe. Então, por exemplo, dentro da ciência convencional não existe experimentador. Eu já fiz um verbete sobre isso, eu não sei se ainda debateu aqui. Que eu falo que o acabamento, a eliminação do experimentador. E nós já tivemos, né? Pois é. É justamente isso aí. Você passa isso aqui para esse seu amigo aí atrás, que separa o cinema dele hoje. Obrigado. Agora aqui, ó. Na sua opinião, qual a maior problemática encontrada na prática do EV na busca da sua instantaneidade? Nas minhas experiências, percebo que a autocorrupção ainda atrapalha muito. Na maioria das vezes, consigo instalar com perfeição o estado intencional. Como posso melhorar a prática? O estado intencional que eu estou chamando é I. Pois é. Existe alguma forma de medir a qualidade do EV de forma a conseguir definir se isso é EV e aquilo não é? O EV é o seguinte, você vê as reações da energia imediatamente, a hora que você pensa. Sua vontade manda, a energia aparece, você já viu o resultado dela. E outra coisa, olha as 40 manobras de energia, que a pessoa vai ter uma noção de que tipo de manobra que ela está sentindo. O senhor poderia comentar a frase enfática? Nós já falamos, você também já tocou no assunto. As pesquisas dos neoconteúdos compõem a estrutura de todos os interesses evolutivos da consciência lúcida. A consciência aí que nós chamamos lúcida é quando ela assume o dever cosmoético
de fazer assistência, exemplificar assistência, ajudar os outros dentro da mega fraternidade. Então ela se transforma numa mini peça assistencial dentro de um maxi-mecanismo multidimensional de alta expressão. Então ela entra dentro de uma corporação assistencial que é dirigida pelos serenões. Então a coisa muda de figura. Olha o que eu estou falando. Uma corporação interassistencial dirigida pelos serenões. Então, esse neoconteúdo é que a gente tem que entender. Então, a primeira coisa também que nós temos que pensar, interassistencialidade significa que a primeira pessoa a ser assistida é você. Não é o assistido, é o assistente. Caso eu esteja com uma criança de 1 ano em meu colo, colocando-a para dormir, quais seriam as consequências se fazer manobra de interiorização, exteriorização, EV, nesse momento? Só pode valer a pena e é positivo desde que a sua energia seja boa. Se ela é pestilencial, você esquece. Se a sua intenção não é boa, você esquece. Se ela é boa, vai em frente. Teria uma explicação sobre os espíritos que o senhor chama de guia cego. Joana de Anjos, que acompanha o tribuno de Valdo Franco, Emmanuel, André Luiz, estão nessa relação? Estão. Todos que eu recebi têm 26 livros, com centenas de espíritos desencarnados, comunicantes que eu recebi mensagem. Todos eram guias cegos. Mesmo aqueles que eram muito vivos. Por exemplo, um deles é o Kelvin Van Dyne. Ele era muito vivo. Mas ele tinha que fazer o negócio dentro daquela raia de conhecimento dogmático do movimento espírita, baseado em Allan Kardec e J. Cristo. Bateu Allan Kardec, acabou. É fronteira, é o limite. Bateu J. Cristo, não pode passar disso. Então veja, isso é guia cego. Guia cego é aquele guia que tem um limite para estabelecer esclarecimento. Quer dizer, ele não vê esclarecimento de ninguém. Ele informa dentro de um conceito dogmático, dentro de uma atmosfera dogmática. Só não entende isso quem não quer, né? Eles não querem entender porque quem está lá dentro para dominar isso aí, está lá porque gosta de dirigir as pessoas. São líderes que manuseiam as pessoas, estão manipulando o povo. Isso é processo de poder. Então esse povo todo que está dirigindo isso, está manobrando a situação devido ao poder. Hoje nós podemos chamar que tem o poder mediúnico, a indústria mediúnica, a indústria da psicografia, tem o poder da psicografia, tudo isso existe. Por sinal, tem até artigo falando sobre isso em revista do Brasil, sobre a indústria da mediunidade. Sei que o tempo que passou no movimento espírita teve algum contato com o Divaldo Franco, e que o Divaldo pensa sobre a conscienciologia, eu não sei. Já teve a oportunidade de falar com ele? Não. A irresistibilidade da conscienciologia para mim já é um fato. Estou terminando a ler Nossa Evolução e, como disse, é irresistível. Está certo. Agora, ó, deixa para lá e cuida da sua vida, do jeito que eu fiz, faz 44 anos. Porque não adianta. Gente fanática, você não deve perder tempo. Em crescendologia, o crescendo autoevolutivo de neo-identidades depuradas em recintos sucessivos. O processo todo é o seguinte, crescendologia. O crescendo evolutivo de neo-identidades, é o último crescendo que está aqui na página 11, depuradas em recintos sucessivas. Então você veja bem, crescendo de neo-identidades depuradas em recintos sucessivas. Você vai depurando as identidades, não só você, como os outros, através de reciclagem intraconsciencial, uma depois da outra, consecutivamente. Com isso, então, a pessoa cresce. O crescendo é baseado nisso. Não reconheço, em grande parte, papéis que desempenhei antes nessa mesma vida e situações que hoje me parecem bastante satisfatórias. No entanto, cheguei onde estou e sou outra pessoa. Posso passar por diversas entidades nessa mesma vida e terminar totalmente transformada? A vida existe para isso, todo mundo é assim. Uma pessoa que nasceu e ela continua a mesma situação, do jeito que era, ela não mudou nada, ela perdeu a vida. Existe um poema do Rudyard Kipling que fala nisso. Passou por la vida e não vivió. É isso. Como reconhecer mais rapidamente quem sou
eu, na realidade? É muito filosófico ou o senhor poderia fazer uma apreciação? Como reconhecer mais rapidamente quem sou eu na realidade? Tem um livrinho violento por aí. O nome é Manual do Conscienciograma, ou Conscienciograma só. É o título do livro. Veja o conscienciograma e veja quem você é. Agora, tem outras coisas. Você pode ir na Consciência Terapia, que é a OIC. Pode ir na Conscious, que eles têm lá com 5 abaias. Pode ir na PEX para ver a sua programação de vida. E por aí vai. Tem outros lugares também. E pode vir aqui na Tertúlia que a gente fala umas verdades para você, se você perguntar. Tem essas coisas todas. Professor, professor Direito, sim. Eu queria voltar à questão da professora Mauro sobre o processo cognitivo. Eu queria entender, o senhor antes estava comentando sobre o detalhe decisivo, antes do início da abertura. Ah, sim, isso é. Então, o processo cognitivo é justamente o detalhe decisivo. É o detalhe decisivo da evolução do cosmos, da sua vida consciencial, detalhe definitivo, ou detalhe decisivo, é justamente a autocognição. Nós estávamos falando isso pelo seguinte, na intrafisicalidade, qual é o detalhe decisivo? Então, nosso debate aqui era o seguinte, ela falou lá e escreveu para mim, que era a água. Que a água, você sabe, é 65% do corpo humano. Aí eu virei para ela, sinto muito, é o oxigênio, que vem antes da água. E a água é formada de oxigênio. Aí ela falou assim, a sua resposta é irresistível. Você viu o teatro que ela fez para falar isso? A sua resposta é irresistível. Não tem jeito. Então, veja, na intrafisicalidade, o detalhe decisivo, eu estou dando um exemplo para você, que era o debate que nós estávamos fazendo, que o detalhe decisivo na intrafisicalidade é justamente o oxigênio. Por quê? Esse planeta é o planeta do oxigênio. Agora, fazendo um link com uma pergunta que eu fiz ontem, o processo cognitivo ele precisa ser moldado dentro do megafolo, dentro da ProEx, porque senão só o mental soma... Não, mas não é isso. Não adianta fazer essa pergunta, ela também está fora. Vamos lá. Ela está fora. É o seguinte, a hora que você fala conteúdo, é a essência daquela ideia que você está dando. Se você começa a colocar outras, elaborar pensamento, arranjar outras ideias em torno disso, já saiu fora do conteúdo. O conteúdo já implica essa realidade. A capítulo? Tem lógica? Está vendo? Isso é mais do que filosofia. O cara está com medo da gente enfrentar a filosofia. O que eu estou falando aqui é pior do que a filosofia. Isso é mais do que as premissas, etc., para você chegar no silogismo, é muito mais sério. Nós estamos mostrando o fato. Que é o que falta na filosofia, justamente. Né? Você tem que fazer uma filosofia prática, objetiva, que funcione, deixar da teoria. Teoria é 1%. Nós precisamos de vivência, que é 99%. Sim. Sem esse ponto essencial. Vamos ver se você entendeu. Você entendeu o que eu disse. Se o conteúdo é o conteúdo, você não precisa falar se a pessoa está bem intencionada, se está mal intencionada, se é isso. Não. Isso aí é moldura, não interessa. Ela ainda não entendeu o conteúdo. Se ela desviou, é porque ela não está sabendo de nada da realidade do conteúdo. Vocês estão entendendo? A cognição é essa. Então, por exemplo, eu falo, você vai fazer assistência. Conteúdo é assistência. Isso implica, é uma interassistencialidade, você vai ser a primeira a ser assistida, essa assistência tem que ser conteudística, ela tem que ser totalmente informativa, esclarecedora, ela tem que ser, querendo ou não, cosmoética. Isso é o conteúdo real que nós estamos querendo falar sobre assistência. Entendeu agora? Agora, assistência, interassistência, tudo isso está ali dentro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse conteúdo que eu digo é com C maiúsculo, é o grandão, é o nec plus ultra, depois dele não tem outro. Então, é isso que eu estou falando. Por exemplo, na intrafisicalidade, qual é o detalhe decisivo? Eu falo, para você viver aqui ou qualquer coisa, só tem um, oxigênio. Sem oxigênio, você não consegue viver aqui. Aí você pode falar, não, Valdo, mas a gente pode se manifestar como consciência, etc. Aqui para você.
Não é isso não é o conteúdo, já desviou. Isso é secundário, não é essencial. Então, o processo é pegar o mínimo, o main course, você está entendendo? Aquilo que é o mais importante, o essencial, a pista principal, o cerne, a essência. Isso é que é o conteúdo que nós estamos falando. Beleza. Professor, uma outra pergunta, ficou claro para mim, sim. Uma outra pergunta, o senhor ontem falou sobre os 3 verbetes que o senhor decidiu aprofundar. Sei, você quer que fale os 3 verbetes, é isso? Ela é uma eu vou te contar, é uma das pessoas mais curiosas que nós temos aqui, é a Fafá, é ou não é? Escuta, você tem os 3 aí, fala para ela, por favor. Fala e especifica, explica o contexto e o detalhe decisivo de cada um. Aquilo que eu te dei no papel. Olha lá no papel. Eu tenho que pegar aqui. É bom você pegar o papel para falar, porque senão a gente confunde. Ela vai falar a partir dela, para você entender. A gente observa bem. São 3 verbetes. Eu poderia fazer um só, mas resolvi fazer os 3 por inspiração mesmo aí do enumerador, para especificar mais a coisa. Eu ainda estou trabalhando mesmo, ainda não fiz tudo. Eu não tive tempo, porque ontem eu estava no meu festival de inverno. Eu tive 4 horas lá. E outra coisa, um ambiente ótimo, não havia ataque extrafísico, não havia nada. Havia um encapsulamento de energia ali violento, positivo. Verbetes são 3 verbetes de ancoragem consciencial. 3 tipos. Um é ancoragem consciencial. Certo? Ancoragem. Isso. Âncora. A âncora da consciência. O primeiro é ancoragem consciencial íntima. Íntima. Qual seria a ancoragem consciencial íntima? Eu dei ali já um nome, mas eu não estou dizendo que é só isso, eu vou pôr um monte de coisa lá. Qual foi Foi colocado aqui a eutimia. Eutimia, a ancoragem íntima. Tá certo? Então, esse seria um verbete. O segundo verbete. Ancoragem consciencial externa. Qual foi a? Biofilia. A biofilia, a externa. Para nós que somos conscientes. Você está entendendo? Você tem que gostar da vida que está aqui. Você tem que gostar disso. Porque senão, como é que é? A pessoa suicida porque ela não gostou da vida aqui, por isso que ela vai embora. Agora, esse é o segundo. Agora tem o terceiro verbete, qual que é? Que é a coragem consciencial extrafísica e que é a ofiexologia. A ofiexologia que é essa, porque se você passou para lá, você está mais para lá do que para cá, e está fazendo assistência aos outros. Você já está começando a pôr o pé na semi-consciencialidade. Está entendendo? Então, por aí você vê o processo de conteúdo. E não adianta forçar a barra, porque eu desafio você a achar que está errado isso aí. Está bem. Onde é que bate o carro nisso aí? Onde é que tem qualquer processo atravancando a situação? Onde é que bate pino? Olha a lógica. Esse tem. Agora é lógico, isso aí é só para começar. O molho agora eu vou colocar, etc. Tal, encher a fatologia, parafatologia, ver cada um. Por exemplo, o extrafísico vai funcionar mais na parafatologia. O externo vai funcionar mais na fatologia, e por aí vai. Olha a diferença dos verbetes. Você entendeu isso aí? Como é que é? Tudo processo de conteúdo. Agora, por exemplo, eu estava estudando lá na questão do pós-fácil, dos originais, quando eu falei assim, gente, realmente ainda não expliquei bem, eu já tenho uma ideia de fazer esse negócio de âncora, a ancoragem da consciência, porque é uma coisa muito importante, porque eu já toquei nesses assuntos da pessoa ter, por exemplo, o domicílio dela, essa coisa toda. Mas a ancoragem em si, do egão lá dentro, eu ainda não estudei. Então, assim, eu tenho que fazer um verbete. Isso seria ancoragem consciencial. Na hora que eu vou ver, aí que eu venho, que eu falo que é a tri-mel-vercom. Deu os 3 na minha cabeça, direitinho. Assim, mas o que seria? Como? Por aí, então, que eu vi. Então, 3 de uma vez. Esse aqui é um parto de trigêmeos. Você está entendendo? Em matéria de mental soma é o parto de trigêmeos. Esse aqui eu chamo de tri
Nel me responde. Professor, bem claro. Aqui na, Sim. Na página 11, o quarto binomiologia, não sei se já foi corrigido, ele está bonômio, né? Sim, isso aí nós precisamos de ver lá, que a maioria desses nós já corrigimos lá. Tá, de vez em quando eu escrevo isso, mas eu vou anotar, obrigado, valeu. O senhor poderia falar sobre esses binômios, por favor? O binômio autoconteúdos irrelevados e autoconteúdos explicitados. O processo todo é o seguinte: você pode ter um autoconteúdo em você que você não deu valor. Ele está irrelevado, você não salientou aquilo. Então, por exemplo, é a sua capacidade ociosa sobre aquele assunto. Então, você tem dons, talentos, potenciais inúteis, e você ainda não aplicou. Estão inutilizados por você até o momento, quer dizer, você nem às vezes está sabendo que você tem. Isso é o binômio. Autoconteúdos irrelevados, que são esses. E os autoconteúdos explicitados. É a hora que você descobriu, não, eu tenho isso. Tem uma opção de gente que vem para cá, para a CCCI, começa a participar dos nossos cursos, examinar os processos da tertúlia, debater os verbetes da enciclopédia, e eles começam a descobrir, não, eu tenho esse talento, eu tenho aquilo. E não é talento apenas de cantar, ou de declamar, ou de tocar violão. Situação diferente. É talento mesmo, mental somático, ver, não, a minha memória é melhor do que a média aí da turma. Bem melhor. Isso aí é um caso sério. Um dia desse a pessoa chegou assim, eu estou começando a descobrir as minhas faculdades mentais. Eu não esperava que eu tivesse tantas. Eu falei assim, não, todo mundo tem. Depois do vírus, né, todo mundo começou a arranjar uma faculdade mental. Você entendeu aí, até aí, né? Agora o outro. O binômio neo-realidade, neo-vivência. O problema é o seguinte, você descobriu agora recentemente o estado vibracional. Então você tem que começar a viver essa realidade. Isso é a vivência. Porque não adianta você saber que existe o estado vibracional que nós falamos para você. Você tem que ter a vivência, aos 99% da realidade. O binômio neopercepto e neoconstructo. O neopercepto é a capacidade que a pessoa tem de perceber a situação. Mas a hora que ela percebe, ou aquela unidade de percepção que ela tem que chegar para uma ideia avançada, que no caso seria a Verpon, é o constructo. No caso é a neo-Verpon, é uma verdade relativa de ponta nova, mas que ela tem que começar a colocar aquilo na vida dela. Entende? Aplicar aquele conceito novo que ela não sabia. Então ela sai também. Tudo isso é para a pessoa sair da teoria e ir para a vivência. Agora, o binômio, neoanálise, neossíntese. A hora que a pessoa faz uma neoanálise, ela tem que chegar numa síntese nova daquilo que ela fez. Isso é o óbvio. Toda abordagem que você acabou de fazer dentro de uma pesquisa muito grande, a exegética, a hermenêutica, a interpretação de um fenômeno, de um fato, de uma ocorrência, você tem que levar isso e fazer a súmula, o abstrato, que é a síntese. Não, vamos resumir isso numa coisa só, resumo. Quer saber? Como aquela análise, aquela pesquisa nova, você tem que ter uma síntese nova. Toda pesquisa nova tem que ter análise e síntese novas. Quem não tem é porque é boboca. Agora, o binômio neo-Verpon, neologismo. Se a ideia, ou o construto, ou a realidade, ou o fato é relativo de ponta, mas é uma verdade relativa de ponta, se ele é relativo e é de ponta, às vezes é uma coisa nova. Não tem palavra para significar aquilo. Você tem que criar uma palavra. É aí que os bobocas que chegam aí e ficam falando que a gente tem muita ideia nova e tal. Mas toda ciência, se faz pesquisa, tem que ter palavra nova. O espiritismo não tem muita palavra nova porque eles não fazem pesquisa. Não precisa. Tudo Allan Kardec já colocou no século XIX. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, nós não. Toda semana tem gente que está estudando alguma coisa nova. Vocês mesmos acabaram de dizer que o Wagner está usando essa expressão aí? Pois é.
Você está entendendo? Estudo nós temos que criar. Para isso existe uma sociedade internacional que nós chamamos, como é que chama? Sinel. Você está entendendo? Que é o Conselho Internacional de Neurologistas. Ok, Paulo, obrigada. Página 11, na neosinapsiologia, você coloca que as neosinapses acrescentando neoconteúdos à autoconsciencialidade. Sim. A gente não poderia pensar ao contrário, quer dizer, o neoconteúdo gerando... Mas o que você está falando é a primeira parte, eu já estou falando a outra, depois dessa. Então, você está bobeando, você está reclamando a primeira manifestação, eu não, já estou na segunda, na terceira, na quarta. Seria o ciclo, quer dizer... É o ciclo. Você está falando da primeira vez, quando você descobriu que isso existia. Eu não, eu estou falando da segunda, na terceira, na milésima. Então veja, as neosinapses acrescentando neoconteúdos à autoconsciencialidade. O que me interessa é depois. Eu não quero ficar no primário a vida inteira. Tem lógica isso? É irresistível para você? Agora você vê, umas palavras bem normais, né? Não tem nada demais, mas como são sutis, né? Normalmente, a neosinapse é criada com um conteúdo novo, né? A partir dali que se cria... Roberto, você entendeu bem, né? O que eu quero dizer? Você acha que eu estou sendo muito descaridoso, falando em caridade, muito descaridoso com o lógico? Como estimular o aluno? Como é que a gente liquida com o aluno? Não, ele tem outra expressão para isso que nós usamos muito aqui. Como é que você fala? Síndrome de geração da ansiedade. Sabe como é que é? Agora veja, falando aí como a Marta está aí perto de você, precisa você falar em francês, né? Então você tem que falar que o processo, o nome não é bem esse. O nome é aquele negócio, quando você fica dentro de um conceito, existe ele, e o nome técnico mesmo, o mais bacana, é em francês. Então é suspense. Não é isso? O processo é esse, suspense. Você tem que fazer. Agora, do ponto de vista didático, não é nem geração de ansiedade, nem suspense. O problema é a didática da impacto-terapia. Isso é que eu chamo de impacto-terapia. Você fala hoje também da tensão cognitiva. A tensão cognitiva, é isso mesmo. A pessoa estimula. Agora, o problema nosso é o seguinte, a gente começando a conversar o negócio, mesmo que seja baseado em conteúdo, ninguém vai ficar sem entender. Ninguém vai ficar sem entender. Do jeito que nós falamos, se você parte do conteúdo e acaba no conteúdo, ninguém vai ficar sem entender. Agora, é necessário dar impacto-terapia, é necessário suspense, é necessário tudo isso. É aquilo que o Antônio fez ontem, o suspense que ele fez. Aí todo mundo prestou atenção na hora que ele foi tocar. Essa técnica, eu vi tudo lá em Hollywood como é que é. A gente sabe como é que é. Então. Mas enquanto a gente está tateando o neoconteúdo, que a gente não tem nem nome para ele. Então tem um período que a gente fica assim meio no escuro. Pois é, mas aí é ótimo, a impacto-terapia nesse caso é ótimo. Você vai uns cacos. Não, é porque a pessoa já é o seguinte, você não fica tratando a pessoa nem ambulatorialmente, nem na enfermaria, dando remedinho para a pessoa. Você já leva para a cirurgia imediatamente e fala, não, seu problema é esse, acabou. Aí, durante a cirurgia, a pessoa já tem muito mais profundidade de análise. Ela já chega à conclusão mais rápida. Enfim, você corta, é o processo do shortcut. Está entendendo? Você corta o caminho, diminui. Shortcut. É um fato isso aí. Aqui, letra B aqui. Não, nesse caso que você falou para o lógico, uma coisa cria a outra, né? Mas tudo bem, se pôs primeiro a neosinapse, porque o neoconteúdo, por que você pôs... A gente pode pôr a neosinapse, tanto o neoconteúdo... Eu não quero falar aquilo que é o rebarbativo. Não, eu sei. O óbvio, rebarbativo, tem mais, tem um monte de nome para isso. Não é
barbativo. É o vulgar, o evidente. Tudo bem. Isso não precisa. O negócio nosso é o seguinte, é você dar um soco na cara para quem acha que você está dando. Que a sua intenção não é dar o soco na cara. Mas ele, se ele está sentindo aquilo como soco na cara, ele é a pessoa que mais precisa. O que está aqui está é a carapuça que ele está colocando. Esse soco na cara, quando eu falo, nada mais é do que carapuça. Essa coisa aqui está correta. Agora eu queria que você explicasse, se vem a neosinapse primeiro. Não, agora veja, tem uma coisa séria, é o verbo que eu estou usando aqui. Acrescentando. Isso é terrível, gente. Acrescentando. Quer dizer, aquelas neosinapses já passaram, já são retrosinapses. Nós queremos agora são as novas das novas das novas, novíssimas. Então eu poderia falar, as novíssimas sinapses. Que o que acrescenta mais a autoconsciencialidade seria o neoconteúdo. Talvez é por isso que ele está de casa. Acrescentando neoconteúdo. O que interessa aqui é o neoconteúdo, que é o tema do verbete. Né? Agora veja, eu falo aqui da autoconsciencialidade, que é a base de tudo. Que é a autocogniciologia. Agora, outra coisa aqui, o primeiro trinômio, eu queria que você explicasse. Bom, tem o cérebro, continente, paracérebro. O trinômio, continente, paracérebro, continente, consciência, conteúdo. Quer dizer, vamos entender bem como é que é isso. Continente, paracérebro, continente. E consciência, conteúdo. O que quer dizer isso? O continente, pelo que eu vi, seria alguma coisa contida, seria uma limitação. O cérebro é um continente, tá certo? É limitado. O paracérebro é um continente e a consciência é um conteúdo. É limitado, quer dizer, o cérebro e o paracérebro são limitados. Tudo bem, mas aí por que a consciência não é limitada? Vem cá, nós temos aqui, ó, vamos entender que o negócio está aqui, didaticamente está aqui, ó. Está aqui, tá aqui. Olha aqui. O que estão fazendo lá? Essa garrafa da água é o continente, tá certo? A água, ó, esse negócio que está batendo lá dentro, é o conteúdo. Vamos entender bem, isso aqui, ó, continente e conteúdo, está bem aqui, ó, a garrafa é bem o exemplo bem claro disso aqui. Até que enfim pude usar minha água aqui, sem precisar de dar um copo d'água para ninguém. Usei a garrafa. Não precisa nem de falar a marca da água que eu estou tomando. Até escondido aqui, para ninguém ver, está virado para cá. Mas então, como é que ficamos? Então, como é que a gente fica nessa? O que você acha? O contingente é o contido, né, pelo que eu vi aqui. Agora, existe um contingenciamento nessa história, né? Querer a Carla. Aí já é outra coisa. Consciência não é. Existe um espanto, mas eu não entendi. Existe espanto na plateia, mas eu não entendi. Então, a consciência... Ela é o conteúdo dentro do seu corpo, dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça e dentro do paracérebro. Ela é o conteúdo disso. Agora, a parte toda que está mais próxima da sua realidade é o paracérebro. Então, o paracérebro, até um certo ponto, seria substantivo da sua consciência, do seu ego. Agora, a hora que a gente fala, você é o seu umbigo, a gente está falando que você é um animal. Você não é, porque não está falando do seu cérebro. Então, o umbigo é um negócio lá embaixo, é um processo da maternidade, é um processo animal. E a gente não está falando uma inverdade, não. Nós estamos falando a realidade. Então, a hora que você fala egão, é melhor do que falar que a pessoa é um umbigão. Mas ainda não resolve nada. Ainda não é. Agora, se eu falar assim, o Arlindário é um cerebrão, aí pronto, ele já está caminhando para a serenologia. Aí já mudou tudo. É o Big Brain. É o Mega Brain. Existe até um aparelho que é o Mega Brain.
Professor, o paracérebro, aqui, o paracérebro não é o mental soma, né? O paracérebro seria, como é que chama? O detalhe decisivo do mental soma. O que vocês acham? Seria? Vocês estão estudando aí o assunto? Entende? É o detalhe decisivo do mental soma, pra você ter uma ideia. É claro? Não. Você sabe o que é o detalhe decisivo? Eu vi para você e falei assim, nessa vida intrafísica há um detalhe decisivo, o oxigênio. Não, isso eu entendi. Então agora faça a mesma coisa. No seu mental soma, só existe uma realidade que seria o detalhe decisivo. Então, para certo, que é você, sua consciência. Para que ter mental soma sem consciência? Isso não adianta, isso é amnésia. O outro nome também tem um nome, aquela criança descerebrada. Como é que chama a criança descerebrada? Anencefalo. Agora aqui, o senhor falou que as pessoas não sabem estudar. Gostaria de saber como agilizar, quais métodos utilizar para otimizar meus estudos. Escuta, quando eu fui fazer o curso de medicina, a primeira coisa que eu notei, eu já tinha feito o curso de odontologia. Então eu fui olhar e falei assim, essas matérias são muito superficiais no primeiro ano. E fui falar com o diretor da escola, porque eu era da administração, podia perguntar, participar, queria saber das coisas, né? Eu já fiz o curso de odontologia. Bem, são menos anos, aquela coisa toda. Mas, agora eu queria saber, doutor, por que é que o Ministério da Educação coloca essas matérias no primeiro ano da Faculdade de Medicina? Ele vira para mim e fala assim, você sabe que eu também, há muitos anos, fiz essa pergunta que você está fazendo. Isso é porque o povo não sabe estudar. Tem que colocar essas matérias iniciais, primárias, desse jeito, para a gente apertar os alunos na questão do estudo. Dar dever de casa, fazer pesquisa, olhar isso, olhar aquilo, senão não vai. Quer dizer, então, na Faculdade de Medicina, o primeiro ano é para as pessoas aprenderem a estudar. Se elas soubessem estudar, já poderia talvez até cortar um ano da Faculdade de Medicina, do curso de Medicina. Então, vamos entender por que é que eu falo que o povo não sabe estudar. O curso primário, o curso secundário, etc., essas coisas todas, o povo não sabe. Uma boa parte desse povo hoje não está sabendo ler, mas o pior é isso. Tem gente que só estuda antes de fazer a prova. Tem estudo, eles não estudam durante o ano. Então, veja, isso aí, o povo não sabe estudar. Por exemplo, eu vejo que isso tem afetado a nossa vida aqui, meu trabalho, essa coisa toda. Eu dou os verbetes aí, o negócio demora semanas até eles me devolver. Às vezes são 3 páginas. Por quê? Por que isso? Isso é falta de estudo, de redação, problema de redigir as coisas, escrever, textualizar a ideia. É lógico que é. Uma pessoa que é afeita a isso não vai ficar com isso. Por quê? Semanas, quero 3 páginas. Já estão escritas para fazer uma revisão. Isso não dá para deglutir. Eu não entendo isso. Eu tenho que falar isso sempre aqui, até ver como é que a gente vai fazer para melhorar isso aí. Talvez dar aula para a turma, para aprender a estudar mais, aprender a redigir, alguma coisa nesse sentido. Mexer no mental soma do povo. Eu já falei, eu acho que nós tínhamos que pegar aí a Kátia Caporali, essa turma toda. A nossa amiga aí está começando a falar sobre essas coisas, mas mesmo assim é difícil arranjar o povo. Né? Ela tem a Marieta aí, nossa Machete, pois é, a Valana. Pois é, a Valana também é outra que podia dar aula sobre o assunto. Isso seria bom. Agora, para você otimizar seus estudos, se não há professor, o melhor que você faz é o seguinte, arranja o laptop e anota tudo que você faz. E toda leitura sua, você procura registrar aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, aquilo que chama atenção. Com isso, você vai começar a raciocinar mais, a interpretar mais as coisas, a redigir mais. A hora que eu falo para o povo registrar, eles já estão começando a estudar mais como redigir. Ele não pode registrar uma coisa que está tudo errado, depois a pessoa nem vai ler a letra dele. Agora, ó,
Pior do que isso, não é nada disso, não. Ainda tem uma coisa pior. A hora que nós fizemos a holoteca, e eu criei o departamento do holociclo para começar a trabalhar com a enciclopédia aqui no CAEC, isso há muitos anos, mais de 10 anos, a primeira coisa que eu vi era o analfabetismo das pessoas consigo mesmas. É o chamado auto-apedeutismo. Então as pessoas vinham e na hora que ela anotava os dados, que nós estávamos fazendo o fichamento, ela não conseguia ler a própria letra. Eu falei assim, olha, eu já vi isso com colegas meus de medicina, que escreveram para mascarar o remédio para o doente não ficar sabendo, e a coisa que ele escreveu. Depois ele queria ler, nem ele não lia a letra dele. Então eu estou vendo isso tudo. Então a primeira coisa que nós fizemos, o fichamento, por exemplo, que a Ivone faz, ajuda o povo lá, a primeira coisa, a primeira lição é ver a caligrafia da pessoa. Teve gente que eu falei assim, você tem que estudar caligrafia, com essa letra aí, não dá para você entender nada, nem fazer pesquisa, não dá. Não, Valdo, mas hoje tem o computador, a gente digita, você não interessa, você tem que fazer anotação fora, você nunca vai esquecer. O manuscrito é importantíssimo, ninguém pode fugir disso. Agora, então, você pensa bem nisso. Existe o processo de manuscrever as coisas. Você entende a letra que você escreveu depois de um ano escrito? Esse é o caminho. Tem muita gente que é anáfora de si mesmo. Isso é terrível. Outra, no item 04 da tabela, neoconteúdo consciencial, neoconteúdo essencial, neoconteúdo energético. Deixa eu ver aqui da tabela. Neoconteúdo consciencial e neoconteúdo energético, que é o secundário. O senhor sempre diz que existe duas realidades no universo, consciência e energia. Por que classifica nesse verbete o neoconteúdo energético como neoconteúdo secundário? Está vendo como é que é difícil? Quer explicar? Explica aí. Porque aqui está o contraponto com a consciência. A consciência vem primeiro. Não, o melhor é só que ele está falando isso aqui. Que é o processo. Aqui, eu vou ler o que ele está falando. Veja, ele leu, mas não entendeu. Aqui, ó. E escreveu também, mas não entendeu. O senhor sempre diz que existe duas realidades no universo, a consciência e a energia. A consciência vem primeiro, a energia vem em segundo. Por que classifica nesse verbete o conteúdo energético como neoconteúdo secundário? Por que uma das realidades do cosmos é secundária? Outra coisa. Porque a consciência que tem inteligência, ela que decide, é que tem vontade, é a que determina, é que tem intenção. Poderia esclarecer para melhor entendimento do assunto? Sim. Você entendeu aí agora, eu acho, né? Você mesmo escreveu. Vou ler o que você escreveu, a sua pergunta. É antes de fazer a pergunta. O senhor sempre diz que existe duas realidades no cosmos, a consciência e a energia. Presta atenção. Eu coloco a consciência antes, a energia depois. São as duas realidades que existem. A energia não tem inteligência própria, é a consciência que tem. A energia nada mais é do que um instrumento, uma ferramenta, é alguma coisa que a consciência atua para se manifestar no corpo. Bom, a energossomática é uma especialidade da conscienciologia. É. A principal ciência é a conscienciologia. É a conscienciologia. Tive uma projeção aos 18 anos. Hoje, depois de 16 anos, voltei a me interessar pelo assunto e há uns 4 meses venho acompanhando as tertúlias e tentando aplicar o EV, ainda que de forma rudimentar. Hoje, durante um sonho, onde tinha várias ideias, inclusive algumas abordadas nas tertúlias, tive lucidez e uma impressão de descoincidência. Nesse momento, com o corpo dormente, ampliei mais ainda a lucidez e percebi que uma imagem nada coerente, uma forma geométrica com o braço postado para frente, lentamente a imagem foi se modificando e fui percebendo que estava de olhos abertos e olhando para a porta do meu quarto. Apesar da dificuldade de descrição, poderia dar a observação, olha, você está redigindo bonitinho o início do princípio, do começo da clarividência hipnopômpica. É bacana isso aqui que ele falou. Aí, então, hoje, durante o sonho, eu tinha várias ideias, inclusive algumas abordadas na tertúlia. Tive lucidez e uma impressão de descoincidência. Nesse momento, isso é hipnopompia. Com o corpo dormente, ampliei mais ainda a lucidez e percebi uma imagem nada coerente, uma forma geométrica com o braço postado para frente.
Lentamente a imagem foi se modificando e fui percebendo que estava de olhos abertos e olhando para a porta do meu quarto. É a hora que se desfaz aquilo. É típico da aparição. É típico isso aqui. Você teve uma semi-aparição de consciência aqui. Está descrevendo um negócio bem claro. Agora é bacana, né? Uma pessoa que não sabe nada do assunto, descrever. Olha, você é bom para descrever as suas sensações e vivências. É bom você arranjar o laptop o mais depressa possível e colocar tudo que você sente. Você não é bobo. Isso aí não é fácil de fazer. Isso aí. Gostaria de saber quantas horas o senhor dorme por dia. Olha, eu durmo de 5 a 6 horas por dia. Agora, hoje, antigamente eles recomendavam 8 horas de sono por dia. Hoje já tem revistas e livros que estão falando que no mínimo deve ser 7 horas. Com 7 horas a pessoa já se sente bem. Não precisa mais do que isso. Agora, eu raramente durmo 7 horas. Geralmente eu é 5 horas, isso há muitos anos, dezenas de anos. Às vezes eu durmo um pouco mais, eu deito para trabalhar com as minhas coisas e tenho um pós-fácil, que às vezes enrola, né? O senhor dorme vários períodos durante o dia? Sim, eu durmo por etapas. Quanto tempo dura cada período? Olha, seria bom ver um verbete, como é que é? Turno intelectual, etc. Tal. Ele tem no DVD, não tem? É turno intelectual. Olha lá que você vai ver como é que é a minha vida. Pergunto isso porque tenho muita dificuldade em acordar durante a madrugada para escrever e estudar. Além do que, preciso melhorar a minha organização diária para aumentar meu rendimento evolutivo. Aí então, tem duas coisas que seria bom eu te perguntar. Se você tem dificuldade de acordar durante a madrugada, a primeira coisa, você deve dormir mais cedo. Segunda, você faz exercício físico? Você deve fazer. Está faltando exercício físico nisso. Aí você vai falar assim, mas como? Se eu fizer exercício físico, vai me dar mais sono. Mas não, você vai ver. Faça e veja. Tem que regular o seu processo metabólico. Está faltando aí o metabolismo devido à carga horária de sono. E a pessoa, você está dormindo demais. Outra coisa, dormir menos é ruim. Dormir mais também é ruim. Tem que ser no ponto. A carga horária de sono deve ser no ponto seletivo da saúde da pessoa. Se passa da conta também, a pessoa fica grogue, fica boboca. Tem gente que às vezes aparece, vai conversar comigo e fala assim, vem cá, você dormiu demais essa noite, né? Quantas horas? 2 horas a mais do que o normal. Você devia estar dormindo há 10 horas. Quando é que você acorda? Seria bom você ir embora, a hora que você acordar, você volta. Então são aquelas pessoas que acordam ou saem da cama às 7 horas da manhã e só vão acordar lá pelas 11, 12 horas. Né? Elas saíram da cama, mas ainda estão sonolentas. Tem um amigo muito caro para mim. Ele passou numa seleção e aceitou trabalhar em uma unidade prisional estadual para menores homicidas, traficantes e todo tipo de delinquências. Vai trabalhar como professor de arte. Ele é muito bom, mas não aceita a conscienciologia por achar que é muito mental. É típico do artista, deixa ele para lá. O que posso fazer? Sou beneficista há quase 5 meses, para ajudá-lo. Uma vez que certamente ele vai estar exposto a todo tipo de consciências e energias. Fala com ele que você não vai mexer com nada mental, você vai mexer com energia. E mostra para ele o que é o estado vibracional para ele fazer antes, durante e depois que ele estiver na cadeia. Isso é que é o melhor. Agora, não fala muito em mental sombro, nem nada, não. O artista, às vezes, não gosta nem de que a gente fale essa verdade. Ele sente, assim, uma espécie de prurido. Prurido se chama alergia, coceira e outras coisas mais, não é isso? O senhor fala sobre o malefício do celular na cabeça. Isso me deixa pensativo. Porque pensativo é um processo da cabeça. Porque muita gente fala muito no celular. Sim, está todo mundo ficando doido por aí. Hoje eu só falo no celular com fone de ouvido e o aparelho a quase 1 metro de distância de mim. Isso resolve um pouco. Agora, o ideal tem aqueles fios, aquele negócio todo, não é isso? Você sabe os dados disso, nome que tem e tal? Seria bom falar para a turma. Você sabe? Você podia falar? Explica o que tem aí para nós, Mário. Hoje todo celular tem fone de ouvido e microfone expandido. Então pode...
Viva a voz, mas o microfone também. Se você quiser ter um microfone também, para ficar à beira do rosto, né? O problema é não ter junto do... O ideal o celular em si não está perto da cabeça. Isso realmente afeta, tem micro-ondas, embora que hoje a potência dos micro-ondas baixou significativamente, está bem melhor. Mas mesmo assim, efeito imediato. Mas mesmo assim, tem micro-ondas sim e afeta. Principalmente crianças não devem usar celular, principalmente. Criança não deve usar. E a criança está com o cérebro em desenvolvimento. Já pensou? Segurar a barra do desenvolvimento, a cabeça cresce. Mas a ideia... Aqui, o lado direito. Eu queria entender melhor se a gente pode afirmar que na dimensão extrafísica, quando a gente está de consciência, não tendo um corpo físico, é onde a gente tem mais ideias originais, né? Neoconteúdos. Seria isso? Não. Ou não necessariamente? Não. Não é bem isso. Você tem mais conteúdo a hora que você está mais lúcida. Uma pessoa que sai do corpo, que seja consciente, não quer dizer que ela seja mais lúcida. Não, eu não queria como tendo saído do corpo. Eu diria assim, vamos... Não interessa, que ela seja consciente, não quer dizer. O problema não é esse, não é por aí que a gente tem que abordar o assunto. Você tem que falar o seguinte, uma pessoa, ela pesca mais, ela capta mais o conteúdo real das coisas se ela tiver mais lucidez. Autoconsciencialidade. Nesse nosso... Não interessa se é consciente, se é consciente, o que é? O problema é esse. É a predisposição íntima, interna, de ter essa autoconsciencialidade. Mas se ela tem essa predisposição íntima interna, extrafisicamente não ficaria melhor? Eu que te pergunto, quem é ela? Me mostra o caso. Eu quero saber cada um. Aqui, ó. Não vou no bico disso. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser inteligentíssima aqui. Quando se eu ver assim, e totalmente materialista, nunca sai do corpo. É uma madeira, granito. Está entendendo? Como é que eu chamo que é uma pessoa assim? Está bom. Não, mas tem outro nome também. É a consciência. Como é que chama? Trancada. E outra coisa, tem um outro nome. Como é que é? Aquela pessoa que não sente nada de energia. Casca grossa, bola. Está vendo? O meu curso primário está funcionando, você não pode falar. Então, casca grossa. Por exemplo, professor, nesse nosso atual estágio evolutivo de intermissivistas atuantes aqui na Cognópolis. Como é que é não? Não entendi, mais devagar. Nesse nosso atual estágio evolutivo de intermissivistas atuantes aqui na Cognópolis. Sim. Isso procederia... A tendência seria essa. Você não usou essa palavra? Não. A tendência é que a gente pode bater palma para isso, que isso aí vão ter uma certa lucidez. Mas eu não ponho a mão nessa cumbuca. Cada caso você me mostra que eu vou ver o que se passa. Agora, as ideias novas que a gente tem aqui, atuando, né? Sim. Elas são sempre oriundas, a gente já pensou isso extrafisicamente, ou a gente pode ter uma ideia nova aqui que a gente não tenha pensado extrafisicamente? Você pode ter ideia nova que você não pensou nada no seu curso intermissivo, nem hora nenhuma em vidas anteriores. A partir do processo da conscienciologia, tudo é possível. Nós já temos aí 6.000 neologismos. O que você quer? Mas porque a gente tem, justamente por ter o curso intermissivo, a gente tem ali um brainstorm de ideias, né? Então isso tem uma predisposição. Uma predisposição não quer dizer nada. Quer ver o fato. Quer dizer, então o negócio é que não interessa. Nada me interessa só da boca para fora. Vamos aos finalmente. Finalmente, para mim, é a fatuística. Vamos aos fatos, é o factual. Aquilo que interessa, é o concreto. Aí você vai falar, não, mas o processo é esse aqui. Sim, é o para concreto. Vamos para o concreto. Não tem que ter. É duro, né? Eu sei. Faz pensar. Mas é o jeito, não tem outra saída, não. Não adianta saltar de banda tipo carioca. Não, a pessoa não quer saltar de banda. Eu sei. Eu quero entender se é relevante essa origem dessas ideias, entendeu? Eu queria entender esse contexto de... Você está pensando uma ideia. A conclusão dessa conversa toda nossa aqui. O que interessa mesmo é a lucidologia, a ciência da lucidez.
Então, é você recuperar os cons. Então, por exemplo, o dia que a turma aqui tiver recuperado, mas os cons magnos, essa tendência vai ser o máximo. Pois é, esse ponto aí, recuperar os cons, significa que nós já tivemos, nós temos esses cons. Mas às vezes foi assim, uma temporadinha, durante o curso, antes não tinha, antes era um tal de passar a perna em todo mundo, aí você relegou aquilo para escanteio, mas chega aqui e já começa, opa, como é que é? É um problemão. Quer dizer, isso não importa, na verdade é a lucidez, né? Independente de essa lucidez. O ideal seria que a humanidade se chamasse todo mundo de Lúcio e Lúcia, quer dizer, tudo iluminado pela sabedoria e a cognição. Não é isso? Nós estamos caminhando para isso. Isso seria o planeta dos serenões. Seria o máximo. Nós estamos caminhando para isso. É através do esforço de vocês aí, ó, que eu conto com essa renovação. Vamos esperar por isso. Agora, Luiz, o que você queria falar mesmo? Para a fatologia, na última linha. O meu conteúdo puro no consciência. O meu conteúdo puro no consciência. No consciência é um processo de telepatia mais avançada, mental soma para mental soma. E o que se passa? É paracérebro a paracérebro. O nível disso, então, alcança uma condição que nós não estamos com capacidade de entender. Que é a hora que acaba todos os processos simbólicos de autoexpressão que a gente usa, e o problema vem a ideia pura dentro daquilo que nós temos. Agora, tudo indica que para nós captarmos essa ideia pura, é necessário que a pessoa tenha tido muita vivência. Vidas e vidas, uma em cima da outra, milhões de vidas, tudo quanto é tipo. Para ela ter uma vivência básica, unitária, sintética, discerne, conteudística dessa realidade. Então, o problema aí, para você entender bem, o consciência é como se ele tirasse a forma e você só conversasse através de conteúdo. Não há mais forma. Então, isso para nós temos uma certa dificuldade para entender isso. Quer dizer, uma certa dificuldade, quer dizer, uma dificuldade inteira, 100% ou 1000%, para entender isso aí. Mas o consciência é isso. Então, por exemplo, todos os arquétipos, a simbologia, a semiótica, tudo isso foi para o espaço. Foi para o escambau. O que interessa agora é o conteúdo. Só estamos tratando com conteúdo. Agora veja, há uma coisa muito lógica nisso, do ponto de vista formal mesmo. Isso aí é a eliminação da forma. Mas mesmo do ponto de vista formal, há uma observação, uma abordagem muito lógica nisso. É o seguinte, quando a gente vai evoluindo, você olha lá a escala evolutiva das consciências, vai andando, até chegar à consciência livre. A consciência livre já não tem mais nem psicossoma. Ela ficou livre de tudo que é o processo de energia. A energia que ela tem, então, é o conteúdo, é a inteligência pela inteligência, a consciência pela inteligência, a consciência pela consciência. É o paracérebro pelo paracérebro. Entende? A forma do paracérebro foi dispensada. Então, é assim que até o momento eu entendo isso que eu chamo de consciência, que é a linguagem pura da consciência ampla, profunda, evoluída. Agora, em Projeções da Consciência, você teve uma vivência aí na Consciência Livre? Ou em um livro, Projeções da Consciência, você escreve aí que teve uma vivência do... Sim, eu falo sobre o processo de uma consciência livre. Aí ela utilizou consciências ou telepatia? O quê? A consciência livre, aí utilizou consciência. Aquilo é consciência. Olha lá como é que eu escrevo. Eu tento expor o que é que eu percebi. Sim. Mas é um negócio muito primário ainda que eu escrevi. Eu não sei nada disso. Só fazendo... Eu sei que isso existe, mas eu não sei explicar essa existência. Mas não foi telepatia, foi consciência?
Não, aquilo eu tinha consciência no meio. Isso aí eu já tive alguma experiência, mas, por exemplo, não dá para explicar. Tem certas coisas que você não explica. Sim. Você come uma abóbora, ela faz mal para você. Você, se não estudou bem gastroenterologia, você não vai saber o que a abóbora fez. É o meu caso. A abóbora no consciencioso... Professor, sobre isso que ele perguntou, uma das curiosidades que eu tenho é justamente no extrafísico, durante o curso intermissivo. O senhor fala que no extrafísico a gente pensa e atua imediato. Como é feita essa paracontenção pelos amparadores para que a gente consiga focar no conteúdo que aqui vai ser significativo para nós? Eles fazem do jeito que está aqui, ó, presta atenção. Eu estou cheio de energia aqui. Tem um deles aqui que está muito interessado no que nós estamos falando aqui já há algum tempo. Desde que nós começamos a conversar. Foi por isso que eu conversei com vocês antes de começar a ter tudo. Ele estava aqui. Presta atenção, a energia dele. Ele está muito interessado. Outra coisa, ele trouxe, a meu ver, uns 15 alunos do curso intermissivo que estão aí. Eles estão ouvindo toda a conversa com a história toda. Está cheio de energia. Ele está passando isso tudo aí. Ele gostou muito desse tema. É o conteúdo. Não é o conteúdo, na verdade, é que é o curso intermissivo, né? É a base de tudo, né? Tudo é novo, não é isso? Tem aplicabilidade. É. Agora, é um homem, eu não sei quem é, eu só sei que ele é amigo aí do enumerador. A hora que ele chegou, eu vi toda a situação e tal. O enumerador cedeu às vezes aquele negócio, ele que está aqui comigo. Agora, é alto nível de energia, de ideia, alto nível. Esse homem. É assim que é feito o foco. É um dos, possivelmente, professor do curso intermissivo. Ele veio para ver, socorrer a gente aqui, né, uma ideia ou outra. Agora, vocês estão vendo, várias dessas ideias de lógica aí, inclusive esse caso da abóbora mesmo, foi ele que falou para eu falar. Está bem, ele leva o negócio bem chão para todo mundo entender, não sobra nada. Professor? Essa da abóbora é ótima, eu gostei dessa, eu nunca pensei nisso assim. É uma abobrinha, muito sério, tá certo? O que é, mais? Letra A. Falou que a autossubmissão voluntária é o fluxo do cosmos. Se a gente está nessa autossubmissão, a gente tem uma fonte inesgotável de neoconteúdos, né? O tempo todo. É permanente, como se fosse a central. Não, o pior é que é o tempo todo, dependendo de você. É o tempo todo. Quer dizer, a interassistencialidade, ela permite você entrar nessa fonte. E aquilo fica ininterrupto. Ininterrupto. É para sempre. Agora, aí você vai começar a entender o que é o FIEX. Desde o início desse assunto. Pensa no FIEX dentro desse contexto. O FIEX é uma das coisas que a pessoa precisa de fazer mais renúncia. Pensa que você vai ver que precisa de fazer renúncia. É o FIEX. Ontem eu estava sentado lá nas 4 horas, observando lá vocês com a história toda. Eu pensei, como é que eu jogo o FIEX aqui dentro? Não tem ambiente. É antípoda. Então, há muita renúncia da história. Para a pessoa chegar no FIEX, tem que renunciar a isso tudo. Mas agora o melhor da história. Você não pode renunciar à base de ontem, que é a sociabilidade. Não pode. A sociabilidade é básica para isso. Se você não tem contato aqui, como é que você vai ter contato de outras comunidades? Se você despreza o terreiro, como é que você quer receber na sala de visita as maiores expressões da comunidade? São os amparadores. Você não pode desprezar. Amparador está aonde estão os assistidos. Tudo eu estava pensando ontem lá, sentado ali e comendo lá o risoto do Luiz. Sabe como é que é? O negócio é seríssimo. A pensa é o problema da UFIEC. Agora, gente, gostaria de entender um pouco melhor sobre o Código Pessoal de Cosmoética. Podemos dizer que uma consciência que rouba dinheiro de outra consciência está dentro do Código Pessoal de Cosmoética dela? Não. Quem rouba não tem cosmoética, ela está dentro do Código Pessoal de Anticosmoética. Aí sim.
pois ainda não tem conhecimento suficiente para entender que aquilo é errado. Não. O processo ela está dentro da ignorância dela. Ela não sabe nem o que é a palavra código. Existe um código único de cosmoética final, ou seja, nós estamos aprimorando o nosso código pessoal de cosmoética para chegar a todo um código único e perfeito? Sim, não há dúvida. Isso chama-se inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é IE, que eu chamo. É isso aí. Em principiologia, poderia nos explicar melhor o princípio da inexauribilidade do conteúdo da consciência? Como acessar esse conteúdo inesgotável, tão rico, mas muitas vezes inacessível? O caso é o seguinte: o conteúdo da consciência é aquilo que a pessoa tem que procurar para entender. Então, por exemplo, quem tem o maior conteúdo de consciência dentro das coisas que nós mexemos aqui, nessas figuras que a gente toca no assunto, é a consciência livre. E a gente não entende como é que é, o nível que ela tem. Agora, por exemplo, eu já consigo ver alguma coisa de conteúdo, por exemplo, na Rosa Maria, alguma coisa da Malu, alguma coisa do João, alguma coisa do Roberto. A gente já tem alguma noção disso. A gente já começa a ter com convívio, vivência, você vê. Ontem, por exemplo, eu descobri mais um trafó de uma grande revelação musical que foi do Antônio Pitaguari. Cada dia você vai aprendendo mais com os seus pares. Não é isso? Permita-me duas considerações básicas, uma ingênua e outra uma ignorância ousada e um comentário. As páginas mencionadas por vocês diferem da numeração contida no verbete baixado virtualmente. Sim. Por quê? Porque lá é outra colocação. Isso foi colocado, problema virtual é outra coisa. Você está querendo que fica tudo... Aqui, todo verbete, aqui eu estou falando, tem 5 páginas. É só você contar qual que é, bola. Vai procurando que você vê. Isso aí é assim mesmo e vai continuar assim. As páginas mencionadas por vocês diferem da numeração contida no verbete baixado virtualmente. Por quê? O que é que eu vou explicar mais? Uma coisa escrita não é a mesma coisa do processo virtual. Tem que lembrar que cada dia é inserido um novo verbete e é inserido em ordem alfabética. E esse aqui, ele está até isolado. Por exemplo, o meu verbete na enciclopédia já é uma terceira numeração, totalmente diferente dessa. O detalhe decisivo da invenção de um conteúdo completamente novo, de fato novo, é a complexificação ascendente da percepção do registro, da análise, da síntese. Isso aí influi, mas parece que não é só isso, não. Um conscienciólogo pode ser inovador num aspecto e copioso numa opinativa, por exemplo, pode comentar? Pode, tudo isso é possível. Em consciência, eu não ponho a mão na cumbuca, tudo é possível. Toda consciência, para mim, é uma caixa de surpresas. Para uns, é a caixa de Pandora, mas para outros não é. Para outros, é aquela coisa, a cornucópia da felicidade, cheia de coisas brilhantes, de ouro e platina, que é mais caro. Então, cada um de um jeito. Você é a caixa de Pandora ou a cornucópia da superinteligência? Ideia anterior sobre o fluxo e você está sempre recebendo de uma fonte inesgotável. O conscienciograma, a consciencioterapia, eles foram criados com o objetivo de retomar esse plug quando a gente empaca naqueles travões? Então, tudo que nós estudamos aqui, todo o processo pedagógico da conscienciologia é baseado nisso. É não acabar com a interrupção. Quer dizer, não interromper. É você pegar o fluxo e continuar recebendo o neoconteúdo no seu nível evolutivo, cada um dentro do seu processo. E que relação você estabelece disso com a tal da criatividade? Esse mecanismo e a criatividade? A criatividade é justamente o problema da pessoa saber acessar o que ela sabe e aquilo que ela não sabe. Então, por exemplo, a verdadeira criatividade é quem tem o telefone vermelho para a central estatística da verdade. Isso é o resumo de tudo. Eu estou dando aí uma coisa palpável para mostrar o processo de criatividade. Quer ser criativo? Acesse a central estatística da verdade.
Agora, para acessar essa central, você tem que acessar da energia, tem que acessar da fraternidade, até chegar nela. Ela é a terceira lá, quase sempre. As outras duas antes são pré-requisitos. É a vida. Tem lógica, observa que tem lógica. Professor, na argumentologia, no item 5, Mega GESCOM, o senhor fala que a Mega GESCOM é a ultrapassagem evolutiva de si mesmo. O senhor poderia desenvolver um pouco isso? É a Mega GESCOM, a obra-prima, a ultrapassagem evolutiva de si mesmo, a autossuperação do autor, autora, pelo ineditismo da opus magnum. O problema todo é o seguinte: você, por exemplo, nessa vida, até agora, o que é que você já ultrapassou você mesmo? O que é que você já fez que você ampliou o seu micro-universo consciencial? Isso é o caminho da Mega GESCOM. Agora, a Mega GESCOM, no caso, é a obra-prima. Então, o que é que você vai pôr na sua obra-prima? E a obra-prima que nós falamos aqui é uma obra escrita, que é para deixar aí, para servir de auto-revezamento, para você ver na próxima vida. O que é que você está deixando para a próxima vida? Eu, por exemplo, estou escrevendo uma enciclopédia da Conscienciologia, que está chegando no dia de hoje a 7.000 páginas. É isso que eu quero deixar para a minha próxima vida. Para mim ter um resumo de tudo que eu andei estudando na minha vida, nessa vida aqui, 78 anos de estudo, até o momento. Isso é a Mega GESCOM, é a minha obra-prima. Quer dizer, eu não tenho nada para esconder. Agora veja, não é para eu falar da minha pessoa segundo aquele cara. Como é que eu fico? Eu tenho que explicar isso aqui para você. Estou fazendo essa. Agora, que tal você escrever aí? Não precisa ser 7.000 páginas. Mas que tal você escrever um livro de 500 páginas sobre toda a sua experiência? Comece acumulando agora, do jeito que eu fiz. Eu comecei, aos 14 anos eu já tinha ideia disso. Aí eu comecei a anotar tudo. Eu tenho mais de 60 anos para chegar nessas conclusões todas. E você olha, de vez em quando eles querem me dar aqui, chama torear. É o touro com o toureiro. Querem me torear aqui com tudo quanto é ideia avançadinha. E eu procuro responder aquilo que eu posso. Quando eu não posso, eu falo, não tenho competência para responder isso, que eu não estudei. Agora, uma boa parte é o seguinte, a maioria daquilo que eles perguntam é coisa inútil. Você anotou? Não é coisa secundária? Então, está o máximo. Quer dizer, o essencial eu estou estudando. Pelo menos a maioria dos fatos. Porque você estudando a consciência, está estudando tudo. É a vida toda, é o cosmos. É a essência de tudo. Então a Mega GESCOM está relacionada com auto-revezamento. E seria para que a gente não perdesse esse fio, essa continuidade do que a professora Malu... Não é para você, na condição de mini peça, prosseguir, se encaminhar, desenvolver, evoluir, progredir com você mesmo, com as coisas que você está fazendo, seus esforços. Nós não podemos ter uma vida aqui e esquecer, acabou a vida. Não, não é. Precisa ver o que a gente fez nisso, para prosseguir com aquilo. Isso que é o auto-revezamento. Então, por exemplo, todo mundo que está aí bobeando, você chega para a pessoa e fala assim, qual é a sua meta de vida? Então ele fala assim, não, eu quero ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então você pergunta para ele, que livro você quer escrever? Sobre poesia. Ele está perdendo tempo, mesmo escrevendo o livro. Você está entendendo? Ele ficou muito superficial, está bobeando. Porque a poesia é um tipo de comunicação que não é o ideal. É muito fantasista, é imaginativo. O melhor para fazer comunicação é prosa técnica. E também não escrever descritivo também, né? Texto descritivo. Descritivo é besteira, né? Você sabe como é que é isso, não resolve. O processo é conteudística. Ou, se você quiser, por incrível que pareça, é o conteúdo de hoje. Neoconteúdo. Dentro da neoconteudologia. Isso é que interessa. Está claro? Ali na tecnologia, na página 10, eu acho que deveria colocar aquela técnica das 5 horas de reflexões. A nossa amiga não está aí. Você quer que coloque o quê? A técnica das 5 horas de reflexão.
5 horas de reflexões. Ah, sei. Mas olha, isso já está na remissologia, então. É isso? É. Tá certo? Número 4. Autoreflexão de 5 horas. Você estava colocando que a criatividade é o telefone vermelho de acesso à central astrofísica da verdade. Não, isso aí é aquele negócio que eu estava falando ali. O detalhe decisivo, para liquidar com o assunto. Hoje eu estou falando do detalhe decisivo, porque o nosso amigo aqui falou para falar nisso, mas tem nada que ver conosco, mas só tem. Aqui, ó, não tem nada que ver conosco, mas só tem. Nós começamos a tertúlia hoje antes da hora. Que é irresistível, né? Hein? É irresistível. Assim. É. E eu posso dizer também que a pré-cognição seria um acesso à central extrafísica da verdade? Não, escuta só, vamos devagar. Pré-cognição é você saber alguma coisa que vai acontecer. Isso pode ser amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Isso pode ser uma verdade na história, a rigor, pode ser. Mas não quer dizer que seja um acesso. A gente não pode explicitar isso como sendo. Uma coisa não depende da outra. Você está entendendo? Agora, o acesso... Não é, pois é. Agora, o acesso a essa central estatística da verdade é quando você tem alguma ideia bem mais avançada que vai mudar o seu contexto. Aquilo vai mexer com você de uma maneira profunda, grande. As centrais estatísticas não brincam em serviço. Quando vem, é para fazer alguma renovação, alguma reciclagem. Entende? Sempre é assim. Paulo, vou fazer uma pergunta. Um certo percentual, um alto percentual talvez, de resistibilidade do intermissivista a essas ideias, né, o neoconteúdo cognitivo da Conscienciologia, é mais ou menos um fato, né? Assim, a gente tem algumas ideias que você ouve e você não resiste. Você não está vendo as respostas que nós temos aqui desde abril? Sim. Tem pessoa que mudou faz 3 semanas, o outro 4 semanas, não sei o que é, fez isso, aquilo, o outro começou a ter netos. Isso tudo é irresistível. Eles mesmos falam essa palavra irresistível. Já viu? Os 2 ou 3 já andaram. É uma coisa que aconteceu comigo também lá no passado, quando eu vi você falar a primeira vez. Mas isso impõe curso intermissível. Sim, mas... A palavra irresistível e a palavra intermissivista tem que andar junto, para você entender. Mas isso se deve simplesmente ao fato da gente já ter estudado esse neoconteúdo. Isso já foi neoconteúdo para a gente. Às vezes você estudou até em vidas anteriores, muita coisa nesse sentido. Mas veja, o curso intermissivo renovou, atualizou, colocou isso up to date, atualizado, na hora. Fez aflorar o processo. Mudou. Então, essa atualização, você está mais na realidade atual. O momento evolutivo seu ficou mais rico, entende? Com o curso intermissivo. Se fosse uma ideia, por exemplo, completamente nova, que a gente não tivesse nem abordado no curso intermissivo, e você chegasse falando... Não, a hora que vocês vão, presta atenção. O problema de criatividade tem muito disso e é bom a gente examinar aqui. Você tem uma ideia nova que te deram. Aí você tem outra ideia nova aqui. Você junta com a terceira ideia nova. Isso faz uma série, uma reação em cadeia de ideias novas. É lógico, depois você tem 3, 4, 5, você pode arranjar uma sexta. Totalmente nova aqui. Não tinha nada em curso intermissivo. A gente não está falando aqui coisa só sua. Por dedução, vendo a cosmovisão do assunto. Isso é normal. Isso acontece nas melhores famílias. Todo mundo passa por isso. Então, o problema de criatividade, do jeito que se fala aí também, é uma coisa muito relativa, né? Nós queremos ter a criatividade essencial da evolução. Entende? Uma criatividade que chegue quanto mais perto da consciência livre, melhor. Né? Daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, daquilo que ela faz, daquilo que ela se interessa. Qual o desiderato? Qual é o escopo, a meta, o objetivo que ela pretende? O que ela quer? De que modo? Nós entendemos isso, é que é importante. Então, por isso que eu falo muito aqui em cosvisão. A cosvisão vai permitir que a gente já tenha uma ideia de evoluciólogo, serenão. Está começando a ter, é por aí que vem. O extrapolacionismo é justamente isso. Está claro isso? Você é o caminho.
Professor, eu achei muito interessante essa tabela aqui que o senhor coloca na página 13. São 20 itens ali violentos, né? Pois é, são violentos. Violento. Esse aqui que é o violento que eu chamo. Interessante a violento classificação. Quer dizer, não é de viola, presta atenção. É o que faz a pessoa pensar e impacta. Sim. Agora, de uma certa forma, se poderia dizer que todo neoconteúdo é híbrido? Não, isso aí é difícil da gente falar. A primeira coisa, o que não é híbrido? Pois é. Tem gente que acha, dentro da filosofia, que tudo é híbrido. Então, vamos devagar com o assunto sobre esse negócio de hibridismo, ou hibridez. Sim. Entende? É preciso ir com calma. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é o problema do essencial e do secundário. Você pega uma coisa qualquer, por exemplo, o 09, neoconteúdo exclusivo, e o outro, neoconteúdo vulgar. Vamos entender bem o que é isso. Outra coisa, neoconteúdo literal, neoconteúdo simbólico. Quer dizer, até o literal é superior ao simbólico. Por isso que eu chamo, a gente tem que deixar o processo de símbolo. Isso é o caminho do consciencialismo. Isso é o que o senhor começou falando no início da terceira. Agora aqui, neoconteúdo realista, neoconteúdo delirante. Delirante é justamente o fanático. Ele só tem neoconteúdo delirante. Por exemplo, todo dogmatismo que ele aceita, a canga que ele recebe, tudo é um processo de delírio. É o surrealismo delirante do supersticioso. Então, os nossos comerciais, por favor. Graças. As pontuações de hoje: 114 assinaturas do livro de presença, 26 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 52 votos presenciais e 15 votos online. Hoje temos os recados do Alexandre e o Roberto sobre a palestra e caminhada ecológica na trilha Via Forestalis. O André Lima e o Flávio sobre o debate no CEEC. A Maria Luísa sobre o Congresso de Serenologia. E a Alzira sobre o curso com 5 copaias. Pessoal, reforçando o convite que já foi feito hoje aqui na tertúlia, para fechar o primeiro festival de inverno, gostaríamos de convidar todos e todas para a palestra sobre animais peçonhentos, hoje às 15 horas, no Auditório do Discernimento, e para a caminhada na Via Forestalis, às 16 horas, logo após a palestra. A equipe do Discernimento vai estar presente para vender camisetas, chapéus, para quem quiser adquirir. Eu vou passar para o Roberto, que ele vai falar um pouquinho mais sobre os objetivos da palestra. Então, pessoal, lembrando que essa palestra de logo mais ela é gratuita e ela é muito importante para todos que convivem aqui na Cognópolis devido à proximidade com a mata. Então, nessa palestra nós teremos informações de como evitar acidentes com esses animais peçonhentos, o que seria bom que nós não tivéssemos em casa para não atrair esses animais peçonhentos, e caso alguém tenha algum problema com um desses animais, quem nós devemos chamar e como proceder. Tá? Em Foz do Iguaçu é muito comum, principalmente com animais domésticos, mesmo com pessoas, acidentes com aranhas, escorpiões, serpentes, devido a essa conviologia junto com a mata. Né? E lembrando mais uma vez que essa palestra é gratuita e vai ocorrer agora às 15 horas no Discernimento. Obrigado. Bom, gente, nossa lembrança do debate dominical, que é daqui a pouco, né, às 15 horas também, daqui a 40 minutos, aqui no CAEC. Hoje o nosso debate vai ser 2 em 1. A gente vai ter o professor André Abes, a professora Kátia Caporali. A Kátia vai falar sobre o problema do paradigma consciencial e o André sobre o posicionamento conscienciométrico. Quiser dar uma palavra aí para nós? Boa tarde a todos. Hoje o meu tema vai ser sobre autoposicionamento conscienciométrico, como o autoposicionamento leva a REISIM e a mudança de patamar evolutivo. Né? Boa tarde a todos. Em nome da Associação Aracê, estou aqui para convidar todos os pesquisadores da área de serenologia para estarem apresentando seus trabalhos para o primeiro Congresso Internacional de Serenologia, que vai acontecer no campus da Aracê de 23
a 26 de junho de 2011, daqui a um ano. Só que para a gente chegar lá, nós temos que selecionar os trabalhos, que deverão ser apresentados até o final de agosto deste ano. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a Aracê, através do endereço CIS, Congresso Internacional de Serenologia, cis@aracê.org. Obrigado. Boa tarde. Nosso convite hoje são para todas aquelas pessoas que gostariam de passar por uma experiência inédita, que é o curso Consim Cobaia Voluntária do Consensograma. Este curso apresenta um ambiente otimizado para dar e receber feedbacks. A pessoa analisa uma folha do consensograma e vai na frente, com 2 professores conscienciômetras, se expor, apresentar suas notas, explicar o porquê da sua avaliação do seu conteúdo naquele momento. A todos que ainda não passaram e que gostariam de passar por essa experiência, ainda tem vagas. As inscrições são na recepção do CAEC, e o curso acontece na semana que vem, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Obrigada. Frugalidade complexa é o verbete eleito para amanhã com 22 votos, a especialidade holomaturologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.